Dormir bem contribui para a melhora do metabolismo, além de dar disposição e prevenir doenças crônicas. Você sabe que uma noite de sono mal dormida pode aumentar a necessidade do corpo por insulina em até 30% de um dia para o Pois outro? é, durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como reparo dos tecidos, crescimento muscular, síntese de proteínas. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a médica neurologista, a doutora Cláudia Lotti, que já está com a gente aqui. E é sempre um prazer a gente receber Olá. a doutora Cláudia para conversar sobre tantos assuntos, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Doutora Cláudia, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É sempre bom vê-la aqui na nossa tela. Obrigada, estão me ouvindo? Muito bem. Sim. Joia. Então tá bom. Bom dia, como vão vocês? Vamos bem, dormimos bem, né? Eu pelo menos dormi Ai, bem, então acordei animado. Doutora, essa coisa do sono realmente é fundamental, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, eu consigo, não faz tanta diferença na minha vida, mas não, né? O sono é fundamental para a nossa saúde, né, doutora? razão. O sono ele é fundamental e a gente não dá importância devida a ele. A Hum, gente acha que não, eu tô bem, eu produzo bem, eu tenho uma boa funcionalidade durante o meu dia, eu me sinto disposto. Então, se eu dormir 3, 4, 5 horas, tá ok, né? E a gente vai fazendo isso ao longo de anos, né? A gente vai inserindo mais coisas no nosso dia e diminuindo o período de repouso, que é absolutamente fundamental. Então, essa ideia de que, ah, não, eu não preciso, tá errada. uhum, Existem pessoas que são hipodormidoras, pessoas que precisam de menos horas do dia para funcionar bem no dia seguinte, mas são a minoria, né? A maioria de nós adultos precisam dormir acima de 6 horas, de preferência 8 horas por noite, para que a gente cicle as fases do sono em quantidades suficientes para, como vocês mesmos já comentaram aí, para que a gente tenha uma boa, no dia seguinte, produtividade, para que nosso cérebro funcione da mesma forma, para que a gente evite doenças cardiovasculares, para que a gente produza, sintetize proteínas, sintetize coisas relacionadas à memória, né? A nossa memória tem uma relação muito grande com o nosso sono, para que a gente tenha de fato o aprendizado fixado. Então, é, a gente precisa de muito mais horas do que a gente acha que a gente precisa. E quanto mais jovem a gente é, mais a gente abusa, né? A gente fala assim, não, Uhum. eu vou ficar maratonando aí, assistindo televisão, série e tal, depois eu acordo para trabalhar e dou conta. Você dá conta mesmo. Deus é gracioso e te sustenta, né? Uma mãe que tem um bebê recém-nascido não tem que dormir pouco para poder dar conta do bebê? É natural que nesse período difícil da vida, Deus dá um sustento a mais e a pessoa consegue realmente produzir no dia seguinte. Mas manter isso, sustentar isso por um longo período faz um mal extremo, né? Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC. Por exemplo, tem algumas doenças relacionadas ao sono, como por exemplo, síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é uma coisa razoavelmente frequente. Se você não trata isso, se você tem uns períodos que você tem pausas respiratórias, períodos onde cai a quantidade de oxigênio no seu sangue, isso é um malefício muito grande, aumenta o risco de várias doenças, como infarto, uhum. AVC, como obesidade, como uma série de outras coisas, enfim. Uhum. Uhum. E aí é interessante, doutora. Eu queria até saber, assim, quais seriam elas as principais causas, né, para que uma pessoa não tenha aquela noite de sono tão agradável, né? Além de uma que a senhora acabou de citar, que seria a apneia, né? Quais outras? Ansiedade? Uso Ou do não? celular Olha, até se, mais se fosse tarde. na mosca você foi certinho. É muito verdade. Olha só, ansiedade é uma das razões principais para uma pessoa não dormir bem. O que a Hum, gente faz? O ansioso, ele é aquela pessoa que deita na cama e faz a lista mental do que vai fazer no dia seguinte, sabe? Assim, peraí, agora eu aham. preciso fazer isso, preocupado às vezes. Então, o ansioso pode tanto demorar para dormir, quanto pode ter um despertar precoce, acontece, né? Uhum. E Lá com Tem um ela de novo, então? comentário aqui, ó. Voltamos, doutora. Voltei, desculpa eu. Meu celular deu um problema aqui e Não, imagina. desapareceu. Sumiu assim. Eu falei, ué,
sumiu. Ué, Mas vamos lá, Acontece. a gente tem aqui a gente já tem desculpe. até um comentário aqui no nosso chat a respeito do tema, vamos lá? Ó, a Delva colocou assim, ó. Doutora, sou péssima para dormir, né? Hoje mesmo estou com dor de cabeça, pois não dormi bem na noite passada. A gente tava falando Certo. exatamente dos problemas, né? A dor de cabeça também pode ser uma causa da falta de sono, né? De uma noite mal dormida, né? Causa ou Sim, efeito, sim, né? É sem dúvida. efeito. Pode Efeito. ser uma consequência, tá consequência. dormindo mal, está sendo um gatilho para a dor dela, sem dúvida, né? Uhum. Ou pode ser que ela tenha uma cefaleia crônica de outra etiologia, por exemplo, ela tem uma cefaleia crônica do tipo tensional, uma cefaleia crônica do tipo enxaqueca, que tem que ver se isso está sendo um impeditivo e ela tem que procurar um neurologista, porque ter dor de cabeça de forma frequente não é para ter, não é normal, né? Dor de cabeça é uma coisa que você tem episodicamente. Se você está tendo de uma forma muito frequente, está tendo toda noite, tem que realmente procurar alguém para ver isso aí, né? Pode ser tanto você tem uma dor de cabeça relacionada ao sono, como você falou, a hípnica, que é uma outra coisa, mas a dor de cabeça pode ser, coitado, impeditivo para ela. Ela tem tanta dor que isso causa um desconforto e uma dificuldade dela adormecer, né? É verdade. Agora, doutora, a senhora estava falando a respeito da necessidade de tempo de sono. Algumas pessoas 6 horas, algumas Sim. pessoas 8 horas. Essa é realmente a regra? Ou tem gente que consegue dormir mais ou precisa de mais? Ou tem gente que Tem. consegue se dar bem com menos, mas a média seriam 8 horas por noite, vamos dizer assim. Isso. O ideal seria 8 horas para um adulto, né? O ideal seria 8 horas. Mas tem gente que consegue dormir menos, como eu falei, menos de 6 e tá bem. E tem gente que precisa de 12 horas. Você viu aquelas pessoas que falam, nossa, eu não produzo se eu não durmo 10 horas. Então existem pessoas que variam. Só que tem que ver se tá com muita sonolência, porque tá tendo falha nas fases do sono também. Então, por exemplo, tem gente que fala, tô dormindo a noite toda, e daí eu tô cochilando de manhã, tô cochilo depois do almoço, tô dirigindo, eu cochilo. Eu tenho que investigar o porquê dessa sonolência excessiva. Pode ser que ela não aprofunde adequadamente o sono. Então, as fases profundas do sono, a fase N3 e REM, sejam fases que ela não complete o ciclo, não faça essas fases o suficiente. O sono REM, que é aquele sono mais profundo, aquele sono que os olhos mexem rapidinho, mas que você fica completamente relaxada, é um sono que deve ser em torno de 20% da sua noite. Se você não faz essa quantidade, você vai sentir exausto no dia seguinte. Exausto, né? É a parte do sono que a gente sonha, né? Então, é aquela parte que a gente sonha, né? E se você não faz o sono profundo, você vai ficar devendo ele. Então, você fica cansado o dia inteiro. E você pode não ter uma série de doenças que causam sonolência excessiva no dia seguinte. Entendi. Por exemplo, pode ser por maus hábitos, como a gente falou, pessoa que dorme mal, que tem uma má higiene do sono. Já explico o que é uma higiene do sono. Mas pode ser também porque a pessoa tem narcolepsia, que é uma doença mesmo, que leva a um sono excessivo. Pode ser porque a pessoa tem apneia do sono, como a gente comentou, né? Que daí ela não aprofunda o sono porque ela para de respirar e ela superficializa o sono, respira de novo e ela nunca aprofunda o sono bem, por causa da apneia. Então, tem uma série de razões que podem levar a essa sonolência. Você tem que ver se a pessoa é, de fato, uma dormidora longa, uma pessoa que precisa de mais horas de sono, ou se ela tá dormindo muito e tendo muito sono porque tem alguma coisa de errado acontecendo, né? É verdade, é verdade. Agora, eu, por exemplo, eu acho que eu sou esse dormidor longo. Durmo fácil, rápido, e se não me acordar, eu vou que vou embora. Você vai que vai. Não tem problema nenhum para dormir, tem problema para acordar. O negócio é o seguinte, aí quando a gente pensa no sono também, a senhora falou da importância do sono profundo, do REM, e aquela cochiladinha do meio da tarde, aquela pescada que a gente dá de vez em quando. Eu acho que ela pode ser muito válida. Para algumas famílias, para algumas pessoas, é o que mais funciona, né? Vamos supor uma família onde a pessoa tem o turno de trabalho seja um turno onde a pessoa chega em casa às 11 horas da noite. Daí ela vai jantar, daí ela vai tomar banho, daí ela vai dormir 1h30 da manhã. E acorda no dia seguinte cedo, porque, sei lá, tem que levar os filhos na escola, tô dando um exemplo. Essa pessoa precisa dar um cochilo à noite para poder compensar. Eu acho muito válido. À noite não, perdão, à tarde. Eu acho válido, né? Acho justo. Não tem que achar que é preguiçoso, não. Acho que pode ser muito, muito bem-vindo um cochilo à tarde, né? E a gente pode, dependendo da profundidade, o ideal é que se cochile uns 45 minutos, 1h à tarde e tal. Não muito mais que isso, para não atrapalhar o sono da noite aí, né? Mas daí a gente conta dentro da nossa soma de descanso durante o dia. Então Mas às vezes parece que esse cochilinho ele recupera tanto que parece que você dormiu a noite inteira, não é verdade? A gente consegue entrar em REM num cochilo desse? A gente consegue entrar em sono profundo?
A gente até consegue, principalmente se a gente está devendo ele. Eu brinco assim, né? Porque normalmente a gente demora 90 minutos para entrar no sono REM. Então a gente demora em torno de 1h30 para a gente entrar no sono REM, que é o sono Interessante. profundão. Só que às vezes já não tinha aquela sensação de dormir assim no carro, quando você tá de passageiro no carro, você dá uma cochilada, você até sonha, você fala, nossa, sonhei. Sim. É. Você tá devendo REM. Se você tá tendo sonho num cochilo, ou seja, se você tá chegando no REM de uma forma tão rápida, em poucos minutos, significa que você tá realmente precisando descansar mais. Você não tá dormindo bem. É verdade. Uma pergunta, complementando isso. Sono, a gente recupera sono perdido ou é não mesmo? Perdeu o sono, passou não? Isso é tão difícil de dizer, porque isso tudo é suposição, né? A gente não tem muita certeza de nada. A gente fala que sono nunca se recupera, né? Não tem aquela lenda, a mãe da gente fala, não, você nunca recupera esse sono mais. Difícil dizer. É que a gente tem que pensar no como o sono é importante, não só para que a gente tenha disposição, tenha memória, aprendizado, tudo isso é importante no sono, mas também tem aquela importância relacionada à limpeza. Existe um processo de limpar algumas substâncias tóxicas do cérebro. Esse processo é feito durante o sono, né? A gente chama de sistema linfático, que são células que dão aquela limpada. Isso é feito durante a sono. Então, você falar assim, não recupera alguns malefícios, você não vai recuperar mesmo. Aquela boa limpeza, aquela boa, né, o corpo eliminando substâncias tóxicas. Algumas coisas realmente, por exemplo, se você estudou uma matéria muito importante nos últimos dias e você tem dormido mal, você não vai fixar aquilo a longo prazo, aquele aprendizado não vai durar muito tempo. Então, nesse sentido, a gente não recupera mais aquele tempo, né? Aquele sono. Entendi. Mas não que a gente não possa nunca recuperar. Isso, Deus é gracioso, né? Então, a gente crê que Ele renova as nossas forças a cada manhã. Muito bom. Ainda bem, né, inclusive. Então, assim, já pra gente caminhar pro final, pra fechar, e É que uma eu sei que notícia eu sei que a boa. senhora precisa buscar os filhos na escola. A doutora Cláudia só tem. Toda vez que a gente quer marcar com a doutora Cláudia, uma vez ela tava de férias, outra vez eu peguei ela agora buscando os filhos na escola. É sempre. Fica tranquilo. Mas a gente fica agradece tranquilo. demais a sua Vocês disposição em obrigada. ajudar a gente, viu? Imagina, um Mas prazer, pra... imagina. Ai, que bom. Mas assim, só pra gente fechar aí com uma boa notícia pra todo mundo. Pra quem tá aqui, temos vários comentários. Mas assim, então nós vimos que tem vários motivos aí que pode realmente atrapalhar o nosso sono. Vimos que é relativo essa questão de recuperar o sono. Mas temos algumas diquinhas práticas aí pra melhorar a nossa noite de sono, pra gente ter aquele Temos repouso. o que a gente chama de uma higiene do sono. Então, alguns maus hábitos que a gente faz que a gente acha que não atrapalha o sono da gente. Um deles é celular, tela na cama. Assim, isso é péssimo pro sono, né? Então, a gente fala que o ideal é o seguinte, que você já se prepare pro sono. Então, você já tome banho, escova o dente, né? Tome banho, escova o dente, coma umas 2 horas antes de dormir, né? Tome banho, escova o dente e fique pronto, de pijaminha pronto, mas não na cama. Fica fora da cama, fica na sala, fica em algum lugar, faça uma leitura, conversa com a família, faça um momento tranquilo, luzes não muito acesas na casa, e você vai se preparando para aquele momento, né? E daí, na hora, você só deita na cama quando o soninho bater. Essa é uma regra boa, porque ficar na cama virando de um lado pro outro, assim, ó, que nem bife, sabe? Virando lá, Bife na chapa, é péssimo, gera mais ansiedade. Porque você fala, ai meu Deus, não consigo dormir. Você olha o relógio e fala, eu só tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas pra dormir. Daí você deita de novo. Daqui a pouco você, ai, olha, só tenho 2 horas pra... E você fica contando o tempo, angustiado, que você não vai conseguir dormir o que você precisa. Então, relógio não pode ter no quarto. Pra você não ficar olhando e vendo quanto tempo você dormiu. Ficar conferindo, que isso é péssimo. Então, o ideal é que você deite quando estiver com sono, né? Então, deita quando estiver com sono. Deitou, vai. Daí, eu despertei. Eu acordei no meio da madrugada. Devo sair da cama? Se você despertou pra ir ao banheiro, alguma coisa, você vai ao banheiro, tente voltar a dormir. Se você achou que não deu, volte pra sala. Então, pode uma leitura bem tranquila. Deu sono, volta pra cama. Então, o ideal é ir para a cama com sono. Porque ficar rolando na cama realmente é muito desagradável e muito angustiante pra quem tem insônia, né? Uma dica boa. Celular. Celular é meu alarme. Deixa o celular pra fora do quarto. Pra você acordar, levantar e desligar ele pra fora do quarto. Não deixa ele do seu lado. O celular do lado só te deixa agoniada. Você fica mandando mensagem. Tem gente que manda mensagem de madrugada, né? O povo não tem dó. Apita o celular, desperta você. Então, celular fora do quarto. Deixa lá no corredor, né? Da porta do quarto. E pode falar. Não, continua. conclua, tô só concordando mesmo. Tá, entendi que você apertar o olho. Então, assim, em termos de cuidados, o que você pode fazer? Eu tenho a mania de fazer um lanchão antes de dormir.
tenta fazer uma coisa mais leve, né? Nada muito pesado. Toma um chazinho, um chá de camomila, um chá de maracujá, uma coisinha mais leve, come uma coisinha bem leve. Então, não você encher a barriga, se comer uma macarronada, sei lá, comer uma carne antes de dormir, o sono tende a ser um sono mais agitado, né? Mais inquieto. Então, tente comer uma coisinha leve antes de deitar. Que mais de dica boa? Eu acho que essas são boas. Não ficar assistindo filme de terror, filme agitado, nada disso antes de dormir, né? Uhum. Óbvio que vai despertar você. É claro. Então, eu acho que Uhum. essas dicas eu acho que são boas. Muito bom, muito Muito bom, bom. doutora. E evitar o café também, né? Sim, o café é boa. Cafeínas em geral e até outros estimulantes, tipo chocolate, etc. Devem ser Refrigerante. consumidos no máximo até umas 17 horas, até umas Olha. 5 da tarde. Depois disso, o ideal é que a gente não consuma nada disso. Por isso que eu falei do chá, porque os chás que não tem cafeína, né? Camomila, maracujá, alguns chás verdes, tal, não tem, chás brancos. Esses chás você pode tomar à vontade, porque são uma coisinha quentinha, gostosa, né? Faz parte daquele ritualzinho do sono e não comprometem a qualidade do seu sono. Tá certo. A gente precisa encerrar, né? Porque eu sei que a gente poderia continuar conversando aqui, porque o papo tá ótimo. Tem um monte de gente interagindo aqui, mas enfim, eu sei que a gente tem que liberar a senhora, mas rapidinho, deixa pra gente os seus contatos, o Instagram, quem quiser acompanhar mais a respeito do seu Claro. trabalho, doutora Cláudia. O Instagram é @claudinhabia. Daí, se alguém quiser fazer alguma pergunta lá, eu sempre respondo pelo direct, não tem problema. Uhum. E que mais contato você quer? Facebook, talvez? É Cláudia Campos Lotti, né? E se precisar entrar em contato, estou à disposição. Tá certo. Doutora Cláudia Lotti. Sempre que precisarem. Tá bom, é sempre um prazer imenso conversar com você aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigado vocês né? pelo convite. Não, muito imagina. agradável. Imagina, obrigado mesmo, doutora Cláudia, pelas informações, obrigado pelo papo e boa semana. Deus continue abençoando sua vida Vocês sempre, também. viu? Se Deus quiser, até breve, né? Porque a gente Até breve, não, tá falando. com certeza até breve. Já a gente já tem até a pauta que a gente quer falar sobre dor de cabeça. Vamos só marcar o dia. Adoro. Tá bom então, Combinado. doutora. Já tá combinado, Tchau, a gente só queridos, combina o obrigada, dia. Viu? Tchau, doutora, obrigado. Beijo pra Obrigada. vocês. Obrigado pelo convite. Outro. Tchau, tchau. Doutora Cláudia